amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, da Atuba São Paulo, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. Vamos convidando a todos neste momento para a nossa prece, onde vamos elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, para o nosso aprimoramento, a nossa evolução e a nossa felicidade. Vamos também agradecendo a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, a nos envolver nessas vibrações benéficas, a nos inspirar, e também que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho, trazer algumas reflexões a respeito do tema o livre-arbítrio e as doenças. E vai ser no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, que ele nos fala que o livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional do caminho que ele deseja seguir. E nós vamos também, em O Livro dos Espíritos, aprender com Allan Kardec e os benfeitores, na questão 135 e 135A, que o homem, o ser humano, ele é formado então de três partes essenciais. O corpo material, esse nosso corpo físico, que serve de instrumento para que o espírito possa agir no mundo material. O nosso espírito, a nossa alma, o espírito, que é o ser inteligente. Mas existe um terceiro elemento que Kardec vai denominar de perispírito. É o intermediário entre o corpo físico e o espírito, também conhecido como corpo espiritual, dentre outras denominações. Mas, através dos investigadores modernos, eles vão denominar esse perispírito como sendo também um modelo organizador biológico. E então nós vamos observar que a nossa alma, ela vai ter então dois invólucros. Esse perispírito, que é o corpo espiritual, e o nosso corpo físico. O perispírito, porém, ele vai pré-existir e vai também sobreviver à morte do corpo físico. Esse perispírito ainda, ele é formado também por trilhões de unidades unicelulares, que são saturadas de vitalidade, compondo então esses tecidos de matéria sutil, rarefeita, leve e plástica. O perispírito ainda ele vai possuir vários centros de força, conhecidos também como os chakras, que vão então sustentar a energia dos diversos sistemas existentes no nosso corpo físico, possibilitando então esse equilíbrio, essa harmonia à nossa saúde. O perispírito ainda, nós vamos ver, ele vai também manter todos os registros históricos da vida do espírito imortal, funcionando como uma espécie de arquivo. Por isso, ele vai variar de alma para alma, de espírito para espírito, servindo então de instrumento da justiça divina. Esse perispírito ainda nós vamos ver, em função do grau de evolução global conquistada pelo nosso espírito, ele é diferente
ele não é igual a todos. Ele é diferente nas suas propriedades, ou seja, na densidade, na sua leveza, na sua plasticidade, na sua sutileza, na sua vitalidade e também nas suas possibilidades. Esse perispírito, ele vai acompanhar o espírito em toda a sua trajetória evolutiva e vai se aperfeiçoando, vai então também evoluindo com os méritos e com o aprimoramento do nosso espírito. Esse perispírito ainda nós vamos observar que ele vai registrar em si próprio todas as nossas ações, boas ou más, praticadas pelo espírito, bem como também ele vai registrar os efeitos dessas ações. Ele vai então exteriorizar-se infalivelmente então as recompensas e imperfeições, assim como também as punições a cada ser consciente segundo as nossas próprias ações e segundo as nossas próprias obras. Então vejamos que a lei de Deus, ela é eterna, ela é uma lei imutável, que Deus criou para todos nós de forma igual. Ela abrange a todos os seres do universo, a toda a criação. E então, a partir daí, nós vamos compreendendo algumas questões. Nós vamos ver que, sem dúvida alguma, a hereditariedade, ela vai ter sim os seus poderes, porque também faz parte das leis de Deus. Mas observemos que os registros que nós trazemos no nosso perispírito, das experiências vividas pelo nosso espírito nos campos psíquico, intelectual, profissional, moral e emocional, no passado, vão determinar, na verdade, a formação mais ou menos perfeita dos órgãos do nosso novo corpo material numa futura reencarnação. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, de acordo com aquilo que nós realizamos, nós vamos receber. Ou seja, como Jesus dizia, cada um segundo as suas obras. Mas dentro desse processo todo, nós vamos observando então que as leis divinas, elas foram criadas de forma que possam nos educar a alma, nos reeducar constantemente. Diante de acertos e diante de erros, nós estamos sempre aprendendo. E então esse perispírito, que vai acompanhar o espírito em toda a sua trajetória evolutiva, ele serve de molde, é um modelo organizador biológico, que vai moldar o nosso corpo físico nas várias reencarnações que nós necessitamos para o nosso aprimoramento, para desenvolvermos as nossas potencialidades intelecto-morais. A partir daí, então, nós vamos ver que as faculdades, as características, as tendências, as habilidades e as conquistas elevadas ou degradantes, elas vão se materializar em si no processo reencarnatório de cada um de nós. Daí nós observamos que, sem dúvida alguma, existe a hereditariedade física, aonde nós vamos herdar os caracteres da raça, da aparência, da morfologia, a cor dos cabelos, dos olhos e assim por diante. Porém, nós vamos observar que os valores psicológicos, intelecto-morais, não são transmissíveis pelos genes e pelos cromossomos, pois são atributos da individualidade imortal, que é o espírito. Isso são valores que pertencem ao espírito, os valores intelecto-morais. E então nós vamos ver que a partir então desse entendimento, o espírito ele vai
transferir de uma para outra existência corporal o somatório das suas conquistas. Sejam essas conquistas salutares, sejam essas conquistas perturbadoras. Observemos, porém, que não há como nós negarmos a influência da genética. Que nem nós já dissemos, que faz parte também das leis de Deus. Não podemos negar a influência da genética na evolução do ser. Não podemos negar a influência do meio ambiente, nessa evolução, os costumes, onde o espírito vai reencarnar, e os hábitos também. Tudo isso vai ter as suas influências. Mas observemos e guardemos que o corpo, ele vai reproduzir apenas o corpo. É isso que nós vamos herdar dos nossos pais. E a mente, a consciência, só o espírito exterioriza. E isso fica patente, nas observações que nós vemos, muitas vezes, de pais extremamente simples, pessoas simples, humildes, e até mesmo que muitas vezes apresentam algum problema físico, nascem ali gêmeos. E assim também como que filhos de pais gêmeos, nascem crianças normais. Porque essas conquistas intelecto-morais, elas pertencem ao espírito, não são transmitidas pela hereditariedade física. E vamos observar então que esse corpo então espiritual, esse perispírito, é portanto um instrumento divino que permite que a alma consciente, o nosso espírito consciente, atue e se exteriorize onde quer que se encontre, refletindo então a partir daí as suas características, as suas faculdades, as suas aptidões e nível de superioridade, mas também vai mostrar muitas vezes o nosso nível de inferioridade. A partir daí nós vamos então associando que o livre-arbítrio, ele é uma concessão de Deus, porque todos nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. A partir do momento que o espírito vai desenvolvendo, então, a sua inteligência, a razão, vai começando posteriormente a desenvolver-se em moralidade, esse livre-arbítrio, então, também vai se desenvolvendo. E então, a partir daí, nós vamos tendo a liberdade total de nós pensarmos, de nós sentirmos, de escolhermos e de agirmos. Vamos então, a partir daí, desenvolvendo dia a dia com as nossas próprias obras, a nossa individualidade, as nossas faculdades, as nossas inclinações, os gostos. Vamos desenvolvendo o nosso modo de ser, o nosso modo de viver e de conviver, o nosso mundo mental, o nosso mundo intelectual, moral, emocional e também sentimental. Consequentemente, a partir daí nós vamos observando que nós criamos o nosso próprio destino pessoal, que vai ser feliz ou infeliz, sadio ou doentio, de acordo com como nós vamos então dirigindo a nossa vida. Mas quando nós então fazemos um mau uso do livre-arbítrio, por exemplo, quando nós escolhemos as sendas dos vícios, dos hábitos danosos da vida, como por exemplo o tabagismo, o alcoolismo, as drogas, a sexolatria, a glutoneria, entre outros fatores dissolventes e destrutivos. Observemos que todas essas escolhas são de livre opção. É a nossa livre opção, nós que fazemos essa opção. Ninguém nos força, é nós que escolhemos esses caminhos. E então nós vamos observando e aprendendo que o abuso, muitas vezes que fazemos dessas paixões, é o agente então dos flagelos e males que se voltam contra nós mesmos e que vão muitas vezes nos trazer muitas dores, muito sofrimento, muita infelicidade. E então desvirtudes, excessos, ofensas, transgressões, quando nós agimos na criminalidade, quando nós
exaltamos a questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da cólera, do ódio, da inveja, dos ciúmes, da mágoa, do ressentimento, da ambição. Vamos com tudo isso, com todos esses sentimentos negativos, nós vamos gerando males que vão repercutir em nós mesmos. Vamos gerando prejuízos para o nosso espírito, para o nosso corpo físico, moléstias, desgraças, sofrimentos que serão de ordem muitas vezes física, outras vezes de ordem moral e mental também. E então nós vamos observar desequilíbrios interiores mentais, orgânicos, que nos comprometem então o equilíbrio espiritual e físico, tornando-nos então enfermos. Mas vamos observar ainda que, dado o livre-arbítrio a nós somos recompensados ou punidos pelas leis de Deus, mas por uma lei em particular, que é a lei de causa e efeito. E nós vamos então entendendo, através da doutrina espírita, que nós recebemos com justiça as lições e as consequências naturais de cada pensamento que nós temos. Olha como nós vamos entendendo a nossa responsabilidade diante da vida, diante das leis de Deus. Ou seja, nós vamos receber com justiça as lições e as consequências naturais de cada pensamento, de cada sentimento, de cada palavra, de cada ato que nós realizamos. E então, diante dessa realidade, nós então conseguimos ampliar a nossa consciência, a nossa compreensão, a nossa experiência, a nossa responsabilidade e com isso também a nossa liberdade. Vamos usando, então nós vamos aprendendo que quando nós usamos bem o nosso livre-arbítrio, essa liberdade que Deus nos dá de escolhermos, respeitando a lei de causa e efeito, que por servir de instrumento da justiça divina, vai recompensar a dignidade e as boas obras e, sem dúvida alguma, que vai punir as infrações a essa lei. Assim nós vamos entendendo, queridos companheiros, que o nosso destino, ele vai estar sempre em nossas obras. Por isso que Jesus diz a cada um segundo as suas obras, né? Aos quais nos fazem então crescer mais ou menos rapidamente na conquista da nossa meta, que é a perfeição que nos cabe como espíritos imortais que somos. Mas vamos ver ainda que muitas doenças então que surgiram em decorrência do uso incorreto do nosso livre-arbítrio, elas só vão sarar com a nossa reeducação. Né? Não basta apenas nós nos arrependermos, como nos fala lá no livro O Céu e o Inferno. Jesus dizia, quando ele realizava também as curas, ele dizia: foi a tua fé que te curou, vá e não peques mais, porque senão coisa pior poderá ocorrer. Ou seja, mas observemos que, à luz da doutrina espírita, nós vamos entendendo que obter a cura, sem dúvida alguma, ela vai acontecer a partir do momento que nós vamos dando os primeiros passos para isso. E qual seria o primeiro passo para que nós possamos nos reequilibrarmos, nos curarmos? O arrependimento, sem dúvida alguma. Mas, após o arrependimento, não vai nos livrarmos, muitas vezes, da expiação que nós teremos, que somos responsáveis pelo mal que nós cometemos, muitas vezes contra nós mesmos, contra o nosso próximo, contra as leis divinas. E então vem o arrependimento,
vem a expiação, que nos possibilita o reparo desse erro que cometemos, e a partir daí então nós vamos adentrarmos então na reeducação, porque só através dessa reeducação, onde nós vamos aprender realmente aquilo que é bom para nós e aquilo que não é, e que vai nos trazer de volta ao caminho do bem, do amor, das virtudes e da responsabilidade. E então, diante de tudo isso, nós vamos entendendo que o mal é sempre uma opção pessoal, é a nossa escolha. E então nunca nos será dado a missão de fatalmente nós praticarmos o mal. Nós podemos fazer, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. E as consequências elas vão vir de forma a poder nos reeducar a nossa alma. Mas ainda nós vamos entendendo que livre-arbítrio e responsabilidade, então, devem andar juntos. Porque nós recebemos pela justiça divina, então, os méritos e as recompensas, mas também os castigos e as punições pelo que fizemos, que são proporcionais à grandeza das nossas obras ou à gravidade das nossas faltas. E então, diante dessas experiências que nós vamos tendo, positivas e muitas vezes negativas, nós vamos desenvolvendo o nosso senso de responsabilidade, que quanto mais esse senso de responsabilidade ele for ampliado, mais liberdade vai garantir ao nosso espírito imortal. Então, quanto mais nós entendemos as leis de Deus, quanto mais nós buscamos nos esforçar para seguir essas leis, quanto mais nós vamos aprendendo a utilizar bem o nosso livre-arbítrio, nós vamos ver que essa nossa responsabilidade ela vai se ampliando, mas também a nossa liberdade. Então nós vamos ter mais liberdade para que possamos então galgarmos outros planos da vida, da existência, planos mais elevados, buscarmos outros horizontes, outros aprendizados, outros conhecimentos. E ainda nós vamos ver que o livre-arbítrio ele tem que estar pautado, sem dúvida alguma, na lei maior do universo, que Jesus nos ensinou, que é a lei do amor. Deve estar pautado nosso livre-arbítrio no bem, nas virtudes, para que nós possamos então gerar em nós mesmos saúde e felicidade. Assim, evitamos os desequilíbrios emocionais, as doenças orgânicas, evitamos sofrimentos que decorrem invariavelmente das atitudes contrárias às leis de Deus. Além disso, vai ter um outro efeito muito importante no nosso processo de evolução, porque quando nós vamos direcionando bem esse nosso livre-arbítrio, nós não retardamos a nossa evolução espiritual. Nem perdemos tempo para expiar e reparar os erros passados que poderiam ser evitados. Percebe? E então, quanto mais a gente vai tendo essa consciência, menos a gente vai errando. A gente vai buscando acertar, vai buscando se corrigir. Se a gente deu uma escorregadinha ali, a gente já volta, já busca consertar, para evitarmos esse nosso atraso na nossa evolução espiritual, porque senão nós vamos ficando, nós vamos patinando nessas reencarnações, sempre caindo nos mesmos erros, nas mesmas faltas. E então nós concluímos dizendo que o bom uso do livre-arbítrio eleva o nosso espírito imortal. E o amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Porque o amor, ele vai agir nas causas e vai alterar as manifestações, mudando então a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. O amor, ele instaura a paz e irradia então a confiança, promove a não violência e estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens uns com os outros, anulando então
as distâncias e também as suspeitas. E finalizando, Martins Peralva ele faz uma comparação bastante bacana a respeito do livre-arbítrio. Ele diz assim: o livre-arbítrio do homem pouco evoluído é como um espelho que o lodo das imperfeições desnatura por algum tempo. O livre-arbítrio já do homem de evolução mediana é como uma madrugada que espera o beijar do sol. E o livre-arbítrio do homem mais evoluído ainda, mais evolvido do que daquele homem que se libertou da ignorância, é como a face tranquila de um lago, onde se refletem no esplendor da sua radiosidade os luminosos raios do astro-rei. Bonito, né? E então, queridos companheiros, era essa a reflexão que trouxemos no dia de hoje. E agora nós então convidamos mais uma vez a todos para que possamos, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecendo pelo dom da vida, agradecer por todas as oportunidades que Ele nos dá, agradecer por essas leis imutáveis, leis eternas, leis de amor, de justiça, de bondade, de perfeição, que nos conduzem à vida com perfeição, com segurança, com equilíbrio, para que possamos desenvolver as nossas potencialidades, atingirmos a nossa meta, que é a perfeição que nos cabe, como espíritos imortais que somos. E agradecidos, ó Pai, por tudo que temos e por tudo que nos dás, queremos pedir por todos aqueles que necessitam, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes desse planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e evolução. E assim então, para finalizarmos, que a nossa prece ela chegue a todos esses nossos irmãos, trazendo-lhes a paz, a coragem, a força e a inspiração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado.